Alô, amigos do Day Trade no mini índice. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2023, nós iniciaremos o resumo das operações no mini índice com a utilização do setup do Príncipe de Nova York, do Rodrigo Cohen. Hoje nós operamos, tivemos 5 sinais, né? 5 sinais nos 5 minutos, né, no tempo gráfico de 5 minutos, e fizemos uma operação no tempo gráfico de 2 minutos. Em razão da posição desse sinal, nós verificamos a posição desse sinal no tempo gráfico de 5 minutos e lá nós encontramos a possibilidade de fazer a operação de R$15 por contrato, né? E operamos 10 contratos, né? Nós optamos agora por operar 10 contratos. Vamos operar durante algum tempo 10 contratos, até nós temos possibilidade de aumentar esses 10 contratos para 50 contratos, porque são R$100 de garantia por contrato, né? Por contrato. E nós vamos aguardar uns dias para poder voltar a operar os 50 contratos, né? Aqui nós tivemos um gain de R$665 hoje, né? Para cada operação são, dependendo da posição que nós colocamos o nosso stop gain, são de 150 a R$250 por entrada, né? A primeira entrada foi uma entrada logo no começo, no terceiro candle, ele já deu um sinal positivo. Nós não entramos de imediato, ele caiu, depois ele subiu e pegou a nossa posição, né? Na subida ele pegou a nossa posição. Na verdade aqui nós até deixamos essa posição, nós entramos nesse penúltimo candle aqui, né? Aliás, no terceiro candle, né? Penúltimo pelo término do movimento, né? Foi uma operação de 165 pontos, nós utilizamos esse candle para fazer a operação, né? O fechamento dele foi muito próximo, foi igual ao fechamento aqui do segundo candle, que também foi um candle de acompanhamento de sinal, um candle verde, né? E acabamos, aqui nós acabamos inicialmente, veja bem, nós fomos pegos aqui, está aqui o sinal do stop loss. Nós entramos e fomos pegos no stop loss curto aqui de 150 pontos, né, de 200 pontos, no stop loss de 200 pontos. E quando ele voltou, nós entramos novamente, né, e conseguimos fazer 250 pontos. Nós puxamos o ponto de entrada, o stop gain para cima, né, e fizemos 250 pontos com 10 contratos, né, com 10 contratos. Foram as duas operações iniciais nossas. Depois tivemos aqui toda uma movimentação e quando foi às 11 horas e 40 minutos, nós tivemos esse grande movimento aqui. O candle ele abriu aqui embaixo, subiu acentuadamente e começou a descer. Quando ele começou a descer, nós olhamos aqui a posição desse movimento no tempo gráfico de 2 minutos, né? Ele subiu no 1 minuto e no próximo, ele subiu aqui nos 4, aqui ele desceu, né? Ele desceu e nós fizemos a operação no fim dele, porque fechou fora e fechou dentro, né? Fechou fora e fechou dentro.
Então nós fizemos a operação aqui e acabamos ganhando 200 pontos, né? 200 pontos. E esse foi um movimento aqui foi um longo movimento. Foi um bem longo movimento. Movimento de mais de 400 pontos, né? Vamos dar uma olhada aqui para não ter, assim, nós entramos aqui e nós saímos antes, mas foi um movimento de 277 pontos, né? 277 pontos, no tempo gráfico de 2 minutos, né? E depois nós voltamos aqui para a nossa operação nos 5 minutos, né? Operação nos 5 minutos. Na sequência, ele já deu um sinal. Ele deu um sinal de compra, né? Deu um sinal de compra. Quer dizer que até agora nós tivemos um sinal de compra, um sinal de venda no tempo gráfico de 2 minutos e um sinal de compra no tempo gráfico de 5 minutos, né? Esse foi um sinal de 550 pontos e nós pegamos aqui 150 pontos, né? 150 pontos. E logo depois já tivemos um outro sinal de venda, né? Um sinal de compra e um sinal de venda, né? Um sinal que totalizou 160 pontos, nós pegamos mais 150 pontos. São 10 contratos de 15 reais de gain por contrato, né? Por contrato. Então nós estamos em busca de 100 pontos, né? De 100 pontos. E nós fechamos 665 pontos de gain hoje, né? Diminuímos o volume de contratos e isso vai diminuir o gain e o nosso alvo operacional daqui para frente durante um determinado tempo vai ser em torno de 500 gains de 500 a 600, 700 reais por dia. Nós não vamos ter tempo de operar mais vezes. Nós vamos ter problema de operação após o almoço, né? Pela necessidade de realização de outras atividades. E aqui, por exemplo, hoje nós tivemos um sinal extremamente positivo, né? Que poderia ter pago aqui. Ele subiu acentuadamente, foi atrás do stop loss, né? Mas ele pagou aqui os 100 e poucos pontos, né? Foi um movimento de 100 e poucos pontos, né? E no fim do dia, depois das 15 horas depois das 15 horas nós tivemos mais um sinal de operação aqui de compra, né? Esse de venda e esse de compra, né? Aqui poderia ter entrado até recusado esse sinal, porque ele abriu aqui, subiu, foi isso, ele abriu nessa posição, ele fechou, abriu em cima, fechou, veio aqui e fechou embaixo. A entrada é aqui, né? Mas nós não entramos na sequência, não entraríamos na sequência. Essa operação nós não realizamos, nós não entraríamos na sequência, né? Por quê? Ele abriu nessa posição aqui, subiu, né? Quando ele começou a descer, nós poderíamos ter posto a nossa opção, se nós estivéssemos operando, evidentemente, nós poderíamos ter posto a nossa oferta de venda no ponto de fechamento aqui. Ele passaria, pegaria o ponto de fechamento e teria terminado a operação talvez terminasse aqui com 100 pontos até dentro desse candle seguinte mesmo, né?
Caso contrário, porque o movimento todo aqui foi desse fechamento aqui até aqui embaixo, olha. Até nesse long legged aqui, na parte inferior do long legged, né? Na mínima dele, né? E depois nós tivemos aqui um sinal de compra, né? Que também foi um sinal positivo, porque aqui o movimento foi para baixo também, olha. Ele deu sinal, abriu aqui, desceu, você não fez a operação, a hora que ele subiu, ele pegou a oferta e terminou essa oferta aqui em cima, olha, nesse long legged aqui também, né? Na parte aqui foi na máxima, aqui na mínima e aqui na máxima, né? Do long legged, né? Então hoje foi mais um dia de trabalho com resultado positivo, né? Fechamos mais R$665, né? E era o que tínhamos por hoje. Nós continuamos aqui com mais de 89% de acerto, né? Com mais de 89% de acerto, e a possibilidade é de nós fazermos 100% de acerto nesse mês de fevereiro, utilizando o setup do Príncipe de Nova York, né? A chance é muito boa para 100% de acerto, né? Quando nós voltamos, nós tivemos 75%, em 8 operações nós tivemos 2 com loss, né? Deu 75% em 8 operações, e agora nós estamos nós estamos com 100% de acerto, né? E 89% em todas as operações desde o dia 20 de janeiro, né? É bom frisar isso. Desde o dia 20 de janeiro, toda a entrada, nós vamos ter, esse número ele vai ter uma sequência para o ano inteiro, né? E nós vamos estabelecer um nível de eficácia desse setup, né, estatístico de operação nesse setup, né, para que todos possam ter uma ideia de como ele funciona, né? Então era o que tínhamos por hoje. Um bom fim de semana a todos, até segunda-feira, dia 20, se Deus quiser, e com novas operações e no término, né? Semana que vem tem o término do mini índice de março, né? O J. Aí nós entramos no próximo, né? Então um abraço a todos, até... Não, na verdade ele vai fechar, não, na verdade ele vai fechar em março, dia 15 de março, né? Ele continua até dia 15 de março. Depois entra o próximo mês, o próximo vencimento, né? Então um abraço a todos, até segunda, se Deus quiser. Uma boa noite.